A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Brasil é o país do carnaval. E nós estamos no meio desta maior festa popular do planeta, considerado o maior espetáculo da Terra. O que a palavra de Deus tem a dizer sobre o carnaval? O que é que a palavra de Deus tem a falar para o seu coração em relação ao carnaval? O programa de hoje vai tratar deste assunto. E nós vamos conversar sobre uma festa de carnaval que aconteceu há 2.500 anos, mas que tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje nas ruas brasileiras. Não perca o programa, chame a sua família e os seus amigos e confira conosco. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos mais uma vez aqui a presença do reverendo Davi Charles Gomes, pastor e presidente do diretor do Centro de Pós-Graduação André Jumper, em São Paulo. E nós estamos nesse contexto do Carnaval. Hoje é sábado de Carnaval e eu queria hoje falar sobre Carnaval. Muitos evangélicos estão aí envolvidos ou estão participando do Carnaval, alguns participando de blocos evangélicos, vestindo mortalha, levando mensagem, outros aceitando mesmo essas premissas próprias do Carnaval, certo? O que é que o senhor pode dizer a respeito dessa realidade nova que estamos vivenciando em nossos dias? Meu querido presbítero, em primeiro lugar eu devo dizer que eu espero que o irmão tenha lembrado de guardar a pergunta sobre o Carnaval para mim, por causa, assim, de uma alegria, minha coisa assim, e não por outros motivos. Eu espero que minha cara, meu jeito não lembrem Carnaval, mas isso eu digo brincando. De fato, eu creio que houve um período no qual a igreja tinha clareza de algumas distinções. E essa clareza não existe mais, não em todas as coisas. Não é apenas que as coisas ficaram acinzentadas, é que, de fato, já não existe um grande contraste entre a igreja e o mundo, e o que se faz lá fora. Talvez exista o contraste, ou a gente quer que exista o contraste, daquilo que vai no coração. Ah, eu amo a Jesus, o mundo não ama Jesus, eu quero trazer o mundo para contato com Jesus. Mas os métodos e o pragmatismo implícito da nossa sociedade, por pragmatismo eu me refiro à ideia de que o que funciona é certo. No mundo da tecnologia é assim, não é? Se funciona, então está certo. E muitas vezes na igreja se toma essa atitude. Então muitas pessoas dizem, por exemplo, que modo ótimo de evangelizar. Eu vou criar um bloco evangélico que sai na rua para pregar o evangelho. Quando eu estava no começo da minha adolescência, em Brasília, a gente saía na rua no Carnaval, mas era um pouco diferente. A gente saía tarde da noite, nas madrugadas, depois que os blocos tinham passado, depois das farras, com uma Kombi cheia de dizeres cristãos, e a gente usava camisetas cristãs, e a gente chamava isso de Projeto Engove. E a gente ia achar as pessoas bêbadas, as pessoas que estavam largadas, que estavam pelos cantos, e oferecia um cafezinho, um banho gelado, se precisasse, um copo de engove, e daí pregava o evangelho e falava de uma possibilidade de vida diferente. A gente tinha os truques, né? Tá vendo essa bebedeira sua agora só está te dando dor de cabeça, mas se fosse Jesus não teria ressaca. Só que a ideia era outra, era fazer outra coisa, contrastante com o mundo. E não imitando o mundo, ainda que com propósitos belos. Mas, por outro lado, historicamente, algumas igrejas evangélicas continuam fazendo retiros, acampamentos. Essa é uma prática válida? Eu acho que sim. A única crítica que eu vejo aos retiros é isso aliena a igreja, tira a igreja fora, exatamente na época que devia estar lá participando. É verdade, se for para fazer um projeto Engove, se for para abrir a igreja, botar uma placa enorme dizendo, bebeu demais no carnaval, fez farra demais, entre aqui que nós vamos limpar você. E depois prega o evangelho para eles. Se fosse para a igreja estar engajada, eu diria, não faz retiro, fique e trabalha. Mas ela não vai estar engajada, ela vai ficar em casa para assistir o desfile na TV, porque não pode assistir na rua. Então vai para o retiro. Não é isso que vai alienar, não é sair para um retiro que vai alienar. Então eu acho que a alternativa, eu acho que essa crítica não procede.
Mas eu vou concluindo assim a nossa entrevista. Eu sou baiano, todos vocês sabem, e lá em Salvador é muito comum ter novos evangélicos, o que eu chamo assim neo-evangélicos, artistas de trio, artistas famosos, que sobem no trio e depois eles dizem que são evangélicos. Como é que, encerrando essa nossa entrevista, como é que o senhor vê essa nova realidade desses novos evangélicos, que muitas vezes continuam com suas mesmas práticas, mas se dizem evangélicos? 40, quase 50 anos atrás, numa pregação do Billy Graham, no começo do ministério fervoroso dele, se converteu um gangster famosíssimo americano. E esse gangster foi lá para frente, andou, como dizem os americanos, o caminho de pó de serra, entregou a sua vida para Jesus na conferência do Billy Graham e não mudou de vida, não deixou de ser gangster. E passado um tempo, ele foi entrevistado e os repórteres diziam: mas você se converteu numa conferência do Billy Graham, isso foi alardeado o mundo afora e você continua sendo gangster. E ele disse: não tem cantores que se convertem e continuam sendo cantores? Quem é dona de casa e se converte e não continua sendo dona de casa? Agora eu sou um gangster cristão. E é lógico que naquela época todo mundo percebeu que isso era ridículo. Então, em vez de especificamente dizer quem virou crente não pode subir num trio elétrico, um músico cristão tem que abandonar a música secular, não é isso que eu quero dizer. Mas é uma mudança tão completa quanto a entrega de uma vida para Jesus. Não deveria reorganizar completamente, desde as prioridades do pudor, deveria reorganizar os valores da vida, deveria modificar até o senso estético. A fé deveria, de fato, influenciar o todo. E aí eu creio que não veríamos essas conversões, que eu nunca ousaria dizer que são de conveniência, mas que certamente não afetaram o conjunto do todo. Eu quero só fazer uma ressalva que existem, e conheço uma grande artista que foi de trio elétrico, que hoje se converteu mesmo e só canta realmente música evangélica. Eu não posso também generalizar, né? Mas eu quero só agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigado. E você que está aí, prestes a ir para a avenida, ou seja lá onde for, pense duas vezes na mensagem que você ouviu e assim fique com Jesus. Vamos a essa mensagem musical e voltamos com a mensagem da Palavra de Deus, que ainda tratará desse assunto nesta manhã. Sol vem do monte, queimando o dia de um povo a caminhar. Passos pesados, perseverantes, seguros conduzirá. Traz na mente o sofrimento da rude escravidão. O horizonte é o que resta aos seus olhos e vão. Homem escolhido por Deus ungido, fiel, forte a comandar. Leva as murmúrias, fardo pesado, correto é seu andar. Meio aos ventos de terror que ao povo sufocou, Deus com grande poder sua mão colocou. E ao povo escolhido vitória afirmou. Leva seu povo adiante, Deus os conduz em paz, rumo à terra que prometeu, onde a vida. Leva seu povo adiante, cuida com terno amor, na jornada seguindo, sob as asas do protetor. O
Brasil está vivendo nesta semana a maior festa popular deste país, chamado maior espetáculo da terra, o Carnaval. O Brasil é chamado a terra do Carnaval, o império do samba, a terra da cachaça e do futebol. O Carnaval é conhecido no mundo inteiro e, nesse tempo, turistas do mundo inteiro vêm para assistir esse grande espetáculo. O Carnaval é a festa das máscaras. Algumas pessoas se escondem atrás das máscaras e outras pessoas se revelam através das máscaras. Muitas pessoas que viveram enrustidas o ano inteiro, tendo medo de se apresentar como de fato são, aproveitam esse momento para exporem aquilo que verdadeiramente são. Então as máscaras não apenas escondem, elas também revelam. O Carnaval é a festa dos excessos. Excesso de bebida, excesso de exposição do corpo à sensualidade, excesso de imoralidade, porque há um índice altíssimo de infidelidade, de promiscuidade, de transmissão de doenças venéreas, de AIDS e coisas semelhantes. Diríamos que o Carnaval é a festa da sensualidade, como não se vê em nenhum outro lugar do planeta. Mais ainda, eu diria que o Carnaval é a festa do vazio, porque pessoas há que buscam o ano inteiro chegar a essa época para irem para as ruas, para cantar, para pular, para dançar, para beber. E, na verdade, essas pessoas não encontram sentido na vida e tentam locupletar-se ou encher este vazio através do Carnaval. Eu fico olhando, por exemplo, para a experiência do rei Salomão, registrada em Eclesiastes capítulo 2. Naquela época, Salomão estava longe de Deus e ele tentou encontrar sentido para a sua vida em 4 coisas que ainda hoje as pessoas buscam, sobretudo no Carnaval. A primeira coisa que Salomão buscou foi um sentido para a sua vida na bebida. Entregou-se à bebida. Quantas pessoas bebem e bebem em excesso no Carnaval, pensando que a felicidade está no fundo de uma garrafa. E esgotam essa bebida e chegam no fundo da garrafa e encontram aí o vazio, o tédio, a solidão, o desespero. Salomão entendeu que a felicidade não estava na bebida. Depois Salomão procura a felicidade no dinheiro, na riqueza. Ele tornou-se um homem riquíssimo, dono de muitas propriedades, mas ele olhou para o dinheiro e disse que o dinheiro era vaidade, era bolha de sabão. Não podia satisfazer e nem preencher o vazio da sua alma. Em terceiro lugar, ele procurou a felicidade no sexo. Salomão foi um homem, de certa forma, único. Diz a Bíblia que ele teve 1000 mulheres. Ele teve 700 princesas e 300 concubinas. Ele podia mudar de mulher e repetir uma mulher apenas de 4 em 4 anos. E a frustração dele foi tal que ele diz que entre essas 1000 mulheres ele não encontrou nenhuma. O problema não estava com as mulheres, estava com ele. Mas finalmente diz a Bíblia que Salomão procura a felicidade no poder. Ele se torna um homem poderoso, seja pelo seu poder econômico, seja pela sua cultura, pelo seu conhecimento e pela sua influência política. Mas tudo isso para ele não passou de vaidade, de bolha de sabão. Quantas pessoas que no Carnaval também procuram a felicidade na bebida, no dinheiro, no sexo, na fama. Mas quando passa esta festa, vem a quarta-feira de cinzas e as pessoas se cobrem de tristeza, de solidão, de desespero e de angústia. Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre uma festa de Carnaval.
A Bíblia diz que foi uma festa da morte, e eu chamaria de o Carnaval da Morte. Esta festa está registrada no livro de Daniel, capítulo 5. O rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, deu uma festa. E ele convidou 1000 pessoas da alta sociedade e deu um grande banquete. E ele regou este banquete com muita bebida. E aqui eu vou encontrar alguns aspectos dessa festa que se assemelham ao carnaval brasileiro. Primeiro, esta foi a festa da embriaguez. Diz o texto que eles beberam e beberam muito. Não só beberam, mas se embriagaram. Que coisa triste é perceber a realidade brasileira nesse tempo do carnaval, que muitas vezes é patrocinado com o dinheiro dos nossos impostos, onde se devota grandes somas de dinheiro, se destina grandes somas de dinheiro para as pessoas se embriagarem, para famílias serem destruídas, para jovens se drogarem, para famílias se desintegrarem. E em nome da festa, em nome da alegria, quantas vidas se arruinam no poço da bebedeira desregrada. Aquela festa de Belsazar foi a festa da embriaguez. Mas em segundo lugar, aquela foi a festa da zombaria. Porque diz o texto que Belsazar mandou trazer os vasos do templo de Jerusalém que o seu pai Nabucodonosor tinha tirado lá do templo de Jerusalém. Eram vasos sagrados, destinados ao serviço de Deus, destinados ao culto. Mas ele, que não tinha temor de Deus, associa com a sua festa pagã e com a sua festa carnal vasos sagrados que deveriam ser usados tão somente no culto divino. E desta maneira ele zomba de Deus, ele zomba da casa de Deus, ele zomba do culto a Deus. E aquela festa foi a festa da zombaria. Quantas vezes, através de letras, através de práticas, através de atitudes, as pessoas também zombam do nome de Deus no carnaval. Zombam do nome de Deus, usando tantas vezes expressões que ofendem a santidade de Deus, que ofendem a obra de Deus e que desagradam ao coração de Deus. Mas em terceiro lugar, a festa de Belsazar foi a festa da idolatria. Porque diz o texto que eles começaram a dar glórias e honras e louvores aos deuses de ouro, de prata, de madeira e de pedra, aos ídolos. É muito interessante que a embriaguez e a sensualidade está profundamente associada com a idolatria. E o carnaval brasileiro está vazado, permeado, invadido e tragado também por este conceito da idolatria. O carnaval brasileiro também é uma festa de idolatria, onde as pessoas cultuam muitas vezes os ídolos, os fetiches, e cultuam o próprio corpo. E todo culto que não é prestado a Deus é uma idolatria e é uma abominação para o Senhor. Mas em quarto lugar, aquele carnaval foi a festa do pavor. Porque diz a Bíblia que enquanto eles estavam bebendo e usando os vasos sagrados para se alegrarem naquele bacanal, apareceu na parede uma mão escrevendo uma frase misteriosa. E enquanto aquela mão escrevia naquela parede, diz a Bíblia que o pânico, o medo e o terror tomou conta do rei Belsazar e de seus convivas. A festa da carne pode produzir uma noite de alegria, pode produzir um final de semana de muito festejo, mas depois vem a consciência pesada, depois vem a dor do coração, depois vem a culpa, depois vem o sofrimento, depois vem as consequências e as sequelas desta atitude. Eu tenho acompanhado dezenas, centenas de pessoas que vão para esta festa e que se entregam à sua devassidão, e que experimentam a liberdade sem fronteiras e sem limites, caindo nas malhas da licenciosidade.
para perceberem depois que não há paz, que há um vazio maior, que é uma solidão assoladora. Mas, em quinto lugar, a festa de Belsazar foi o carnaval, a festa do engano. Porque quando surgiu aquela mão na parede, Belsazar mandou chamar os magos e os encantadores da Babilônia, dizendo o seguinte: quem interpretar esta frase misteriosa, essas palavras misteriosas, receberá vestes, receberá joias e será o terceiro no meu reino. Ele era um rei inconsequente. Ele estava festejando na noite da sua morte e na noite da queda do seu reino. Ele não podia fazer promessas porque não podia cumpri-las. Ele morreria naquela mesma noite. Ele estava falando aquilo que não podia fazer. Ele estava redondamente enganado. Quantas pessoas estão também banqueteando e festejando na beira do juízo, à porta de um encontro com Deus, mas não levam Deus a sério, não temem a Deus e fazem promessas que não podem cumprir. Em sexto lugar, aquela foi a festa da impotência humana, porque os magos vieram e não conseguiram interpretar aquelas palavras misteriosas. O homem tem limites. O homem não pode todas as coisas. Ele pode ter uma noite de festejo, ele pode ter uma noite de prazer, mas ele não pode discernir as coisas de Deus, ele não pode definir as coisas de Deus. Enquanto ele não se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, a sua vida ficará sem resposta, a sua vida estará entregue a um grande mistério que ele não pode decifrar. Mas ainda, em sétimo lugar, aquela foi a festa da ingratidão. É curioso que Daniel foi chamado àquela festa para interpretar aquela frase misteriosa. E Daniel, profeta de Deus, disse para o rei: olha, rei, foi o próprio Deus quem pôs este reino da Babilônia nas mãos de teu pai. Você conhece a situação. Nabucodonosor, o seu pai, porque não se humilhou, foi comer pasto com os animais e com os bois. Tornou-se um bicho. Deus o humilhou. Ele se arrependeu. Deus devolveu o trono a ele. Você foi testemunha de todas essas coisas. E em vez de você se humilhar e dar glória ao nome de Deus, você está dando glórias aos ídolos. Isso é ingratidão da sua parte. Quantas pessoas zombam de Deus, escarnecem de Deus nessa festa do carnaval, mesmo sabendo que a vida é um dom de Deus, que Deus é quem nos dá a saúde, que Deus é quem nos dá o pão de cada dia, que Deus é quem nos dá o trabalho, e em vez de usarem a vida, a saúde, a força, os talentos para glorificar a Deus, usam todos esses recursos para blasfemarem de Deus, para se insurgirem contra Deus e para glorificarem a si mesmas e glorificar os seus desejos carnais e os seus desejos imediatos. Mas ainda, aquela festa foi a festa do juízo de Deus. Diz a Bíblia que Daniel interpreta aquela frase, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, dizendo para o rei, rei, o teu reino foi contado e tirado das tuas mãos. Você foi pesado na balança de Deus e achado em falta, e o teu reino será entregue nas mãos de uma outra pessoa, será entregue nas mãos de um outro reino. Naquela mesma noite, Dario estava mudando o curso do rio Eufrates. E naquela mesma noite, a cidade inexpugnável da Babilônia estava sendo tomada e saqueada. Naquela mesma noite do banquete, Dario tomou a cidade da Babilônia. Dario matou o rei Belsazar. E a Babilônia caiu e aquele rei morreu, porque a mão de Deus pesou sobre o rei e sobre a Babilônia. Eu quero dizer para você que hoje ainda é um tempo de oportunidade, que hoje ainda é um tempo de arrependimento. Eu espero que você não demore tanto tempo como o rei Belsazar para parar, para refletir sobre a sua vida. Porque hoje ainda é tempo de você reconhecer que Deus é digno de ser temido, de ser adorado, de ser servido. Use a vida que Deus lhe deu, a saúde que Deus lhe deu, o dinheiro que Deus lhe deu, os talentos que Deus lhe deu,
para viver uma vida para a glória de Deus. Em vez de você viver para os deleites da carne, em vez de você viver para a gratificação dos seus desejos imediatos, viva para Deus, glorifique a Deus. Eu vou dizer para você que o carnaval não satisfaz você. Você vai terminar esse carnaval e chegar na quarta-feira de cinzas e o buraco existencial na sua alma vai estar maior, mais profundo. Porque coisas, prazeres, sexo, bebida, drogas, aventuras não satisfazem a sua alma. Mas se você entregar a sua vida para Jesus, Ele vai preencher esse vazio, porque Ele tem vida verdadeira, Ele tem vida autêntica, maiúscula, abundante e eterna para oferecer a você. Jesus satisfaz, só Ele satisfaz. Ele pode dar a você a vida verdadeira que você está procurando nas noitadas de um carnaval. Hoje mesmo você pode fazer esta decisão. E o meu desejo é que você, ao ouvir esta mensagem, aí onde você está, você se curve diante de Deus. Confesse a Jesus Cristo como seu Salvador e você vai experimentar a verdadeira vida, a vida que vale a pena ser vivida. O carnaval é a festa da morte, mas a vida com Jesus é uma festa que não termina nunca, porque ela é gostosa de se viver aqui e ela vai durar por toda a eternidade. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O programa de hoje está disponível em DVD ou CD. Adquira uma cópia para ouvir novamente com sua família ou presentear um amigo. Ligue para 0800 119 105 de segunda a sexta-feira no horário comercial. Campinas e região 3741-3003. Repetindo, 0800 119 105 de segunda a sexta-feira no horário comercial. Campinas e região 3741-3003. Se preferir, envie-nos um e-mail para verdadevida@lpc.org.br. Ao adquirir um DVD ou CD do programa Verdade e Vida, você recebe gratuitamente o livreto Cada Dia, com meditações diárias para ajudar você a começar bem o seu dia a dia. Então, anote aí, o programa de hoje está disponível em DVD ou CD. Temos cópias também de outros programas. Você pode escolher algum tema preferido. Adquira, ligue para 0800 119 105 de segunda a sexta-feira no horário comercial. Campinas e região 3741-3003. Se preferir, envie-nos um e-mail para verdadevida@lpc.org.br. Ao fazer um contato com o programa Verdade e Vida, nós lhe enviaremos gratuitamente o livreto de meditações Cada Dia. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. Neste domingo você deve procurar a igreja presbiteriana aí mais próxima da sua residência e visitar a igreja e dizer: pastor, eu sou ouvinte do programa Verdade e Vida e eu quero aprender mais acerca da palavra de Deus e procurar frequentar a escola dominical, sempre começando 9 horas, 10 horas, o culto 18, 19 horas, também às vezes pela manhã, e você deve frequentar para crescer mais e mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, porque esse programa tem atingido o seu objetivo. Tem feito com que pessoas tenham tomado a decisão mais importante da sua vida, a de reconhecer Jesus como seu Salvador. E nós queremos que esse programa alcance muito mais vidas, edifique muito mais a Igreja do Senhor aqui no Brasil. E para tanto que você esteja orando em favor do programa Verdade e Vida. Até o próximo programa, quando estaremos aqui mais uma vez com o programa Verdade e Vida. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.